Olá, gente, meu nome é Cíntia, eu tenho 37 anos, eu sou de Cachoeira de Itapemirim e eu vou contar um pouquinho da minha história de como eu entrei nessa empresa. Então, eu conheci a Catiúcia foi num momento da minha vida muito complicado, em que eu perdi um filho. Era um menino e era o sonho da minha família, do meu marido e minhas filhas, que eu tenho 2 meninas. E então, e essa questão de eu perdi ele nasceu com uns 6 meses. Então, foi um momento muito doloroso, até porque, ai, Jesus, eu não tive ele aqui, eu fui para Cachoeiro, então eu cheguei lá a princípio, né, eu tinha na mente que eu ia ter meu filho, e meu marido não foi, as meninas não foram, porque meu marido não conseguiu. Quando ele soube da notícia que o neném estava nascendo, ele não conseguiu viajar. Então, ele ficou desesperado, porque era tudo pra gente, a gente queria, sonhava em ter um menino e ver aquilo, entendeu? Não ter mais. Então, eu tive que passar pelo processo. Primeiramente, Deus me ajudou e as minhas irmãs lá em Cachoeiro, porque Então, eu tive que passar esse processo sozinha que eu falo assim, porque as minhas irmãs estavam comigo, sem o meu marido, e naquele momento eu me preocupava com ele, porque eu sei o tanto que era importante ele ter esse menino que ele queria ter. Então ele não conseguiria ir até mim, e eu passei por aquele processo sozinha. Eu tive que, de resguardo, né, vamos dizer, eu tive que ir registrar o neném, tudo em cima da hora, e fazer o enterro. Eu não consegui ver ele enterrar. Eu fui até o local, mas eu não conseguia olhar minhas irmãs que fizeram o enterro. Então, se não fosse Deus, né, e elas ali naquele momento, não sei nem o que, mas foi um momento que eu passei muito doloroso mesmo. E fiz isso tudo, vim embora, né, passou esse momento, vim embora. E aquele clima ruim, as minhas filhas, que eu tenho 2, né, choravam, meu marido entrou em depressão também, fui em psicólogo e enfim, passou um monte de remédio, e pra mim, pra ele, a gente tava fazendo tratamento, e eu cheguei um momento que falei, queria me mudar alguma coisa, queria fazer alguma coisa pra poder tentar sair daquela, né, tristeza e tal, esquecer. Falei, vou fazer meu cabelo. Isso, eu já tava, né, em casa não queria, eu era uma pessoa, eu fiquei fechada, eu me fechei, eu não saía, eu
assim, nada, eu só dormia. E aquilo era assim... Tipo, eu paro assim, porque eu tinha as duas meninas, né, filhas, e o meu marido e eu, a gente meio que, enfim, tava num processo depressivo mesmo, bem, a família toda. E aí eu falei assim, eu vou fazer meu cabelo. Procurei no Instagram e achei o Instagram da Catiúcia, né? Uma indicação de uma cliente minha, porque eu já era cabeleireira. E eu fui no salão, fiz o teste, fiz tratamento e tal. Eu não tinha... Fui, fiz, né? Falei, eu vou fazer as mechas, quero fazer as mechas e tal. Aí foi que eu conheci a Catiúcia. Ela fez meu cabelo. E assim, eu sempre quieta, eu fechada. E eu sempre fui muito tímida, né? E pensa, uma pessoa tímida com depressão. E aí eu quieta, né? Quieta, e eu deixei elas fazendo. Ai, gente, meu cabelo deu muito ruim. Eu esqueci de falar que eu tava, né? Na verdade, nem passou pela minha cabeça de falar que eu tava tomando medicação e tal. Eu fui fazer mechas com o meu cabelo. E o meu cabelo deu corte químico. Eu vi as meninas no desespero lá, com o meu cabelo voando. E eu tranquila, assim, até por defeito do remédio. E foi assim que eu conheci a Catiúcia. No momento complicado da minha vida, e aí eu falei pra ela que ela era cabeleireira e tal. E por causa desse corte químico eu fui fazendo tratamento lá pra poder estar voltando meu cabelo. E eu ia lá, a gente conversava e ela me chamava, você é cabeleireira, eu tô precisando, me chamando pra poder ir trabalhar com ela. Eu fiquei uns 2 meses. 2 meses, né? 2 meses. Falei, não quero, por quê? Eu não queria, eu só queria dormir. E eu tinha que fazer o tratamento do meu cabelo todo detonado. Mas aquela... na minha mente era preguiça, mas não era. É porque eu queria ficar em casa e não queria sair, até mesmo por causa do processo. E chegou um dia que meu marido falou, não, você vai. Fui enganada, gente, fui. Porque a princípio ela falou comigo que era só... Ela veio só de quinta a sábado, né? E eu assim, não queria, meu marido não vai, eu cuido das crianças e tal. E você vai. Aí eu fui de quinta a sábado, gente. Aí eu saía do salão meia-noite, daqui a pouco de quarta a sábado, depois de terça, sábado, enfim, agora eu tô de segunda. Foi culpa sua, né? A empresa cresceu. A empresa cresceu e comecei a trabalhar, a gente precisa montar uma equipe. Eu falei, eu posso trazer minha design, porque eu já não tinha tempo, porque de quinta a sábado eu já não tava tendo tempo, né? Porque virou a semana toda. A minha design de sobrancelha, ela pode. Eu falei, vou levar minha design de unha também. Ela pode, e assim eu montei a primeira equipe mesmo, né? Do salão, porque passou né, antes das meninas lá, mas uma equipe mesmo que a empresa deu. Eu montei a equipe. Treinou a equipe. Treinei a equipe. E assim... Virou família. E isso me ajudou muito, porque eu parei de tomar o remédio, né? Porque eu já não tinha tempo pra ficar pensando em nada, e eu cansada já não precisava do remédio pra dormir.
meu remédio foi a Catiúcia. Me botando pra trabalhar. Mas... E foi assim. Comecei a treinar, comecei a mudar o salão, comecei a mudar. Com a graça de Deus, a pessoinha aqui que não era fácil. Não era, gente. Gente, ó, a Deus mesmo, tá? Falei que Deus me dá cada coisa que só Jesus. E eu fui mudando, contratando, né, as meninas e montei a equipe top salão. E aí deslanchou. E agora você fala aí, porque... Ela é muito modesta, tá? Eu tenho dificuldade de... Ela tem. Hoje, a Cíntia, na verdade, foi o melhor presente. Eu falo que ela não ter me contado que ela tava tomando um monte de remédio pra depressão e o cabelo deu muito ruim, foi obra de Deus. Porque ela teve que voltar no salão pra tratar. E era uma coisa que ela não faria, mas o Senhor, Ele vai juntar propósitos. Eu até brinquei com ela, falei que se não fosse isso, seria outra coisa. E a Cíntia, ela veio de fato como um presente, porque eu era muito imatura, né? Eu era muito criança. E eu precisava de uma pessoa mais madura que me segurasse. E eu não que eu sou velha, tá, gente? Eu sou, né? E aí alguém que me amasse mesmo, que a Cíntia, assim que ela chegou, ela me amou. Independente dos meus defeitos. Não porque eu quis. Que eram muitos. E ela não virou só uma pessoa que trabalhava, ela virou de fato, verdade, família. E sofreu por causa disso, tanto dentro do salão, até as pessoas entenderem que ela não é uma colaboradora, ela não é uma funcionária, ela é minha família, é minha irmã. É irmã que eu escolhi, né? A vida nos dá irmãs, e ela de fato foi a irmã que eu escolhi. As filhas dela eu tenho como as minhas filhas, eu amo elas como eu amo as minhas filhas, eu já sou uma mãe por natureza, né, Cíntia? E ela é um presente, ela não só contratou equipe, ela treina equipe, ela gerencia salão, ela coordena a viagem, ela faz de um tudo, né? Eu crio e ela bota em prática, porque ela tem um dom de ensinar que eu falo que é dos céus. Então, se ela não gosta de falar, nem reconhece. Então, às vezes as pessoas perguntam, quem é a Cíntia? Não, minha irmã. É minha irmã mesmo, é minha irmã. E eu falo o tempo todo mesmo, que ela é um dos maiores presentes que Deus me deu na vida. Não só pelo negócio, mas pela irmandade, pela parceria. Eu lembro, gente, que quando elas chegaram, só eu que fazia mechas, né? Que naquela época só eu fazia mecha, eu treinei só relaxamento. E a Cíntia foi a primeira pessoa que eu treinei mechas. E mesmo quando eu pegava a cliente meia-noite, pra ser meia-noite 1h, ou às vezes 6 horas da manhã, porque era só eu fazendo, ela não ia embora. Todo mundo ia embora e me deixava. E ela ficava comigo até o último cliente sair. Ela não precisava ficar. Ela poderia ir embora. Porque ela não ia fazer, ela não sabia fazer. Mas ela ficava ali comigo. Ela me paparicava, a gente comia, ela pedia alguma coisa. Então, assim, foi alguém que cuidou de mim, não só como irmã. Como irmã mais velha, né? Eu falo que mãe, ela é muito nova pra ser. Mas em alguns momentos ela deu puxão de orelha como mãe, porque ela sempre foi muito equilibrada. Então eu falo assim, da forma que essa empresa foi um presente pra ela, na verdade ela foi um presente muito maior pra gente. Porque eu falo, se a gente chegou até aqui onde a gente tá hoje, existem 4 pessoas responsáveis por isso, além de eu e Emerson, sabe? Porque às vezes as empresas falam assim, não, eu nunca falo eu falo nós. A Cíntia que montou a equipe, treinou essa equipe. A Keisa que me ajudou no escritório, a Sheila que tá aqui com a gente de novo, que organizou aquilo que tava bagunçado. Então eu falo que se essa empresa chegou até aqui, né, na questão de estrutura, foi muito dependente dessas pessoas e a gente é muito grata. Eu queria te dizer que eu te amo, tá? Te amo muito, muito, muito obrigada pela sua vida. E eu só tô aqui porque ela queria que eu ficasse aqui, tá, gente? Então, gente, enfim. Então, tipo, ó, a menina que saiu da roça, sem expectativa nenhuma, né? E agora viajei pra vários lugares e andei de avião, gente. Assim, ninguém, nem meu marido, que nunca andou de avião. A gente pensava assim, até que ele iria fazer, né? Na lógica, porque ele é músico e tal, ele que iria sair. Eu nunca tive isso também no meu coração, né? E até porque na verdade, eu sempre fui muito quietinha, muito na minha, eu tenho esse defeito, não tenho ambição, assim. Então, assim,
eu deixo aquilo que Deus tem pra mim, eu vou ter. Então eu deixo, o Senhor faça da minha vida o que você quiser, o que o Senhor quiser. Então é Ele que dá as coordenadas, né? E aí eu vim pra cá, ganhei esse presente que é a Catiúcia, a empresa, ganhei mais uma família. Sim, gente, eu mudei, coloquei o Teles lá, Cíntia Teles no Instagram, né? A minha família, né, de sangue. Arrumou alvoroço? Arrumou, mas... Ela é minha irmã, gente, por favor. Meu marido, que Teles é esse? Fica quieto, é Teles. É Teles. E aí eu ganhei esse presente, né? Vou pra Portugal agora. E quem diria, gente? Quem diria que eu da roça tá indo pra fora do Brasil, e creio que Deus vai fazer mais e mais e mais, né? E assim foi. A gente se presenteou. Ela foi um presente pra mim e eu um presente pra ela, né? E foi assim que a gente se conheceu. Te amo, viu? Ai, como é que eu vou atender cliente agora?